Olá, um ótimo dia a todos, sejam bem-vindos. A gente vem para mais um episódio aqui com a Desceu Lance, ó, mesa cheia aqui hoje. O nosso estúdio está completo, porque a gente traz aí a velha guarda da Desceu Lance. E aí a gente tem muita história para contar aqui, porque a gente recebe com muito carinho, com muito prazer aqui, Pércio Boschetti Júnior, que é um dos leiloeiros mais importantes do Brasil e renomado. É isso? Falei alguma besteira, Pércio? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Eu acho que não tem isso de leiloeiro mais importante. A Desceu Lance hoje é um nome nacional. Isso a gente pode falar com muito orgulho. Então, o leiloeiro hoje, com o leilão online, ele não tem mais aquela figura que puxava, tipo um animador de auditório, né, que fazia, no qual o Jurandir era especialista, inclusive, né? Gostava muito. Muito mais do que eu. Nossa, ele tinha muita paciência, ele. Algumas ele coisas. Brincava muito e tal. Era um personagem, né? E realmente, se você pega um leilão muito extenso, você tem que dar uma aliviada, né? Porque senão fica o tempo inteiro aquela tensão de competitividade e tal. Então você precisa brincar de alguma forma, dar uma aliviada. Mas hoje, na realidade, é tudo praticamente técnico, é tudo virtual, né? O senhor fala com ar de tristeza. Antigamente era melhor, então, é isso? Não, era mais animado. Mais divertido. Era mais animado. Por exemplo... Muito mais trabalhoso. Por exemplo, a gente teve uma época que a gente atendeu a Maxion. Na época chamava-se Massey Ferguson, fabricante de tratores, dos maiores fabricantes de tratores do Brasil, né? E nós íamos fazer os leilões nas próprias revendas. Foi uma época difícil na área da agricultura, o preço de venda de trator caiu muito. Que ano que era isso? Eu acho que não foi em 93, um pouco depois. Eu cheguei aí. Na década de 80. Na década de 80, começo da década de 90. Então, pra você ter uma ideia, eu não vou saber precisar se foi de 87 para 88, de 89 para 90, mas enfim. Época do Monza. O Monza 90, aquele SLE Classic. Todo mundo gostava, o Escort XR3. Dos olhos. Santana. A indústria brasileira produziu, no total, 80 mil tratores e no ano seguinte produziu 30. Não estava vendendo. Né? Então a Massey, na época, criou esse esquema de aceitar trator usado como parte de pagamento para poder vender um novo. E deu muito certo. E como é que ela vendia usado? Nós íamos nas revendas fazer leilão. E uma das que a gente foi mais foi em Lençóis Paulista, e era uma verdadeira festa, né? A gente fazia concurso, tinha, por exemplo, você comprava um trator, ganhava um número, comprava um trator, ganhava 2 números, comprava um implemento agrícola, ganhava 1 e tal. E no fim, tinha um sorteio de uma televisão, um negócio qualquer e tal. E era incrível, inacreditável como esse tipo de coisa estimula as pessoas. Eu lembro de um leilão. Tem muita coisa dos anos 80 que eu prefiro mais do que hoje, né? Não, eu imagino que nessa época aí. Imagina. A gente estava acostumado a fazer leilão em São Paulo. Quando era em hotel, tinha um café, uma água, alguma coisa assim e tal, né? Mas lá os caras começaram a servir caipirinha. Né? Gosto também. Mas olha, leilão de gado faz isso, né? Faz isso. Bota uma bebida pro pessoal, o pessoal que já tem dinheiro fica mais endinheirado ainda. Me lembra que depois eu vou contar. Mas essa é uma coisa boa que nós trouxemos aí dos anos 60, 70, 80, a caipirinha tem até hoje. Hein? E cada vez que... Na época, eu não era leiloeiro ainda, era só o Jurandir, né? Cada vez que o Jurandir batia vendido um trator, tinha
4 funcionários dele, um em cada canto, e era um local grande, os caras soltavam rojão. Era uma festa. Realmente era uma festa. Hoje, o leilão é uma coisa técnica, fria, né? Então, se você for pensar da gente sair, da gente conviver olho no olho com as pessoas e tal, era muito mais animado. Tinha o seu senão também, claro. Como tudo, nem tudo eram rosas. Mas foi um tempo bem interessante. Agora, vamos dizer, a profissionalização, não seria bem a profissionalização, mas o reconhecimento da atividade no mercado, ela aconteceu com o leilão online. Porque naquela época ainda existia no Brasil muito preconceito. Você se apresentava numa empresa, apresentava o teu serviço, mostrava que era uma terceirização, era uma profissionalização do serviço de venda de usados. Não, mas se eu fizer leilão, o pessoal vai pensar que a minha empresa está falindo, né? E aí você tinha que usar todos aqueles argumentos. Quem faz leilão hoje em dia, se estiver falindo, o Brasil tem que fechar, porque o Banco do Brasil faz leilão, o Bradesco faz leilão, o Banespa faz leilão. Era uma atividade desconhecida e não muito reconhecida. Esse toque de modernidade foi dado pela internet. A internet trouxe muita coisa importante também, né? Mudou muitos outros segmentos. Mas deixa eu aproveitar, apresentei aqui o seu Pércio, ele lembrou aqui do Jurandir, né? O saudoso sócio dele, que praticamente começou essa história da DC Lance, representado hoje aqui pelo Rodrigo Dantas, filho do seu Jurandir, que representa o pai hoje. Leiloeiro também, né, Rodrigo? Correto. Boa tarde, bem-vindo aí. Obrigado. Obrigado pela presença. E o Rodrigo é mais um desses que está no escritório já desde menino, desde 18 anos. Então, eu vi muita coisa. Eu tava lembrando aqui de uma história, de um leilão, não sei se o Pércio vai lembrar. Foi da Piau que a gente alugou um salão ali na Sena Madureira. Você vai lembrar dessa história? Uhum. Aí a gente alugou um salão e tinha um evento do lado. O pessoal do leilão começou a ir pro evento achando não, comendo o buffet do lado. Eu só lembro, era da Piau Legrand. Aí eu lembro meu pai desesperado, o pessoal do hotel, por favor, começou a avisar lá que não podia. Só sei que depois a gente tentou alugar de novo para fazer um evento lá. Nunca mais. Esse cara nunca. não, mas foi foi outro evento aqui. comprador de leilão tinha que era nos compradores. Não, comprador de leilão tinha que. Na época, né? Tem anos isso. Agora ninguém vai muito no presencial, né? Uns eventos desse aí nunca me chamaram, sabia, o Neto? Nem eu. E o Neto que volta aqui também. Aliás, quando eu falei em senão do leilão presencial, um dos senões era o público, né? Era complicado. Pessoal da caixinha. Os comerciantes se juntavam, né, para não deixar o preço subir muito, enfim. Essa era a grande complicação do presencial, era essa. E o Neto também, né, participou com a gente do nosso primeiro episódio aqui, contou muitas coisas desse lance. Promete voltar no tema aí também, né, Neto? Tem muita coisa para falar. Ficou alguma coisa que... Porque sempre assim, né, os programas, cara, eu devia ter falado isso aqui, mas não falei, meu... mas eu acho que a gente vai fazer uns 10 programas assim e vai ficar com a mesma sensação. É muita coisa para falar. Que nem a gente tava comentando, que nem meu pai tava comentando, são 20 anos de DC Lance, 40 anos de leilões, né? Com leilões. Meu pai trabalha com leilão desde 88, né? Uhum. É isso? Então, tá aí quase 40 anos no mercado. Desde 84. 84, então 40 anos. O Jurandir já também 81. Desde 81. Então, é muita história, é muita coisa para falar e até dessa transformação toda.
Porque quando você tinha o escritório antigamente, com um método, que é o que o pessoal mais conhece, né? Do leilão tradicional, com o leiloeiro fazendo, apregoando os lotes na frente, com os compradores e tudo mais, até hoje em dia, que é essa coisa muito mais, que nem o pai falou, fria, técnica, né? Só que também muito mais, por um outro lado, muito mais eficiente. Porque você tem hoje um processo que nem quando a gente fazia leilão, por exemplo, no presencial, antigamente, para você fazer um leilão, independente do tamanho que você tinha lá do leilão, você tomava praticamente um dia inteiro de serviço. De quase o escritório inteiro, metade do escritório. Porque você tinha que montar uma estrutura no local da empresa, você tinha que se deslocar até lá, preparar tudo aquilo. Então, se o leilão começasse às 11 horas da manhã, você tinha que estar 8, 9 horas da manhã já montando as coisas. Fazer o leilão, que ia demorar 1, 2 horas, 3 horas às vezes, terminava no meio da tarde, aí você ia almoçar, daí chegava no escritório às 5 horas da tarde já estava indo embora. Hoje em dia, com toda a parte de internet... Quando chegava, né? Às vezes nem chegava, ia direto embora. Hoje em dia, você fazendo online, você tem o leilão marcado lá para as 11, trabalha até às 11, desce, faz o leilão, apregou lá o leilão embaixo, você havendo necessidade de uma sessão presencial, faz o leilão em 1, 2 horas, acabou, volta para trabalhar, enfim. Então, muito mais simples, muito mais dinâmico, né? Muito mais disputa, porque você deixa de ter só aquele público que está lá, você estende isso o Brasil inteiro. Até uma coisa que a gente comentou no primeiro programa, acabou a questão da caixinha, então que era essa combinação de valores de compra, né, preço de compra. Tem até uma história aí depois, se o Perso quiser contar, da Codesp, né, que teve aquele leilão da Codesp, eu acho que foi um dos primeiros leilões já com internet e tal, que o pessoal foi à loucura. Foi tudo confuso. Porque muita gente que se beneficiava dessa barreira de entrada no leilão, né? Que você tinha sempre o mesmo pessoal ali fazendo compra e tudo mais. A internet derrubou essa barreira e aí começou a ter compradores que não estavam ali presencialmente, que você não podia rolar um processo de combinação de lance e tudo mais. E isso mudou bastante. Tanto que tinha muita gente que ganhou muito dinheiro na época do leilão presencial, que depois com a internet o cenário foi completamente diferente. Tinha muito comprador que não ia nem para participar do leilão, ia só por causa da caixinha. Ia só para fazer número, só pra ia para fazer a briga ali, ia nem para comprar lá. E ficava sempre na mão do mesmo pessoal, enfim, isso acabou com a internet. Então... Esse tipo de procedimento, ele veio já dos leilões da alfândega. A alfândega não... os leilões da Receita, eles não usam o leiloeiro oficial, eles têm funcionário designado. E ali tem os compradores especialistas, que realmente conseguem dominar o processo. E a mesma coisa acabou acontecendo também nos nossos leilões virtuais, né? Então, pessoal, você tinha, por exemplo, leilão de máquinas operatrizes. Você tinha o pessoal da Piratininga, várias lojas de máquinas usadas, que eles tinham um poder enorme, né? Então, eles chegavam lá e começavam a dar lance para espantar os outros, né? Um consumidor, por exemplo, não conseguia comprar. Ia ter que comprar deles depois, na saída do leilão, a tal da caixinha. Se precisasse queimar um lote ou outro em termos de valor, eles queimavam. Que é para desestimular a pessoa, de repente, comprou uma hoje, pode voltar no próximo leilão, pode contar para alguém, vou comprar também. Então, às vezes, tinha uma máquina que valia 100, se precisasse, vocês brigavam até 120. Vou perder nessa aqui, mas eu ganho nas outras, entendeu? Então, você tinha muito dessa combinação antigamente, isso acabou também. Enfim, outras várias coisas foram acontecendo, né? Hoje em dia, até com essa modernização toda, é muito mais fácil montar o processo de leilão. Você não precisa. Você lembra bem dessa época também, do leilão presencial, ou não? Você é mais... Eu peguei um pouco de cada coisa, porque eu entrei na DC Lance, que a gente fala, né, que tem muita tradição de manter o pessoal. Mais da metade do escritório lá, acho que está mais tempo que eu entrei lá em 2006, então vai 19 anos, quer dizer, ao tempo. Mas eu cheguei a participar de leilão presencial, até às vezes acompanhando, né, o meu pai, e tem muita memória disso também. Então, por exemplo, eu lembro uma época que eu estava ainda, acho que na faculdade, em Ribeirão Preto, estava começando essa parte de internet, ainda ia muita gente no presencial, porque no começo, quando você teve essa migração, né, ainda muita gente ia no presencial.
E teve um evento para Cosel. Era alguma empresa de Ribeirão, eu não lembro o nome, não tenho. Acho que era Cosel. Eu lembro que ela parecia Cosan, então, mas era lá de Ribeirão. E teve um evento lá, eu fui lá, acompanhei, enfim. E realmente era bastante interessante. E isso em loco, né? Tirando às vezes que, por exemplo, eu chegava em casa ainda menino, 8, 9 anos de idade, lá tava meu pai com fita cassete, editando filmagem de câmera ali, colocando um Kennedy de fundo, que fazia, porque antigamente quando você tinha sessão presencial, o pessoal visitava as máquinas no local mesmo do leilão, né? Já ficava para a sessão, só que ainda ficava eles colocavam uma televisão passando todo o vídeo dos equipamentos, tipo, alguém quer ver? Vamos pregoar agora o lote 50. Ficava passando lá uma filmagem do lote 50 que a pessoa podia lá ver, né? Podia olhar, estando sentada, dando lance e lembrando, esse equipamento, que às vezes você tem muito equipamento similar, enfim. E direto, chegava em casa, tava meu pai lá no videocassete, colocando, ligando... Quantos e quantos domingos... Aquela câmera antiga. Aquela câmera Panasonic preta, 8 quilos devia pesar aquilo lá. E eu cansava de ver isso. Aquela fita do Kennedy deve ter gastado tanto que... Aquela câmera Panasonic valeu o preço de um carro na época, né? Pra você comprar uma, era caríssimo. Que eu lembro que eu gostei pra caramba. Quando eles compraram essa câmera, eles falaram, pô, que legal, tem uma câmera em casa agora. Show de bola. O primeiro celular que eu comprei, aquele tijolão ainda... Era o Nokia tijolão lá. Motorola tijolão. A linha custou $3 mil. A linha, não era nem o aparelho. A linha. Era outra época. Era outra época, uma coisa totalmente diferente. A linha telefônica, meus pais se separaram nos anos 90, comecinho dos anos 90. A linha telefônica foi partilha de bens. O pessoal comercializava. Linha fixa. Você tinha comercialização de linha, né? Não, você fica com o carro e fica com a linha telefônica. Tinha que entrar com pedido, esperar. Mudou isso com a privatização, né? Era propriedade. E ainda tem gente que é contra a privatização. Então, ou seja... E aí, só andou depois da telefonia celular? Só andou depois da privatização. Sim, quando chegou a BCP, né? Quando foi privatizado, eu lembro de ter lido, um ano ou dois depois, que as empresas tinham investido 80 bilhões de reais. Isso lá naquela época, lá, fim do ano dos anos 90. Imagina. Porque toda a parte de eu só consegui ter um celular quando teve a liberação da banda B, né? Que a gente chamava aqui. Sim, que aí foi a expansão, a primeira expansão que teve do celular. Porque a primeira era impossível, era muito caro e tinha limitação. Tinha muita gente na fila. Lembra? Você tinha fila, aí a Telesp celular. A qualidade era ruim, né? Depois virou Vive Claro hoje, né? Não tem mais essa, né? Mas na época era analógico ainda. Se bem que quando chegou a banda B, ela já entrou o início da parte digital. E aí a Telesp celular na época acompanhou também e começou a... E o inacreditável... Porque eu acho que ela foi privatizada, né? Quando você teve a privatização, aí a coisa começou a ir mais rápido. Muda. Aquela fila, na hora que chegar você pega. Ele virou, né? Agora vamos atrás. Zerou a fila e aí saía com... É diferente a empresa ter interesse em fazer dinheiro com o que ela está vendendo, né? Que é o caso da Telefônica. E você tem uma estatal que nem a Telesp, que enfim, se vender, vendeu, se tiver que esperar, espera. E o inacreditável é que a gente está falando de menos de 30 anos. Né? Pois é. E o que será que vem por aí, hein? O senhor que pegou essa parte dos anos 70, 80, 90 e vendo que é hoje, para onde que vai? A velocidade é cada vez maior, né? A velocidade é cada vez maior. Consegue pensar em alguma coisa ou não? Porque eu sempre trabalhei com TI minha vida inteira, né? Então, mais ou menos, a gente começa a saber as coisas que vão... tá por vir, vai funcionar mais ou menos assim. Apesar que o boom que deu a tecnologia, né? De estar tudo no celular aqui, ninguém nem imaginava lá atrás, né? Quando a gente mandava mensagenzinha. Aliás, nessa época era só... Alô, oi, tudo bem? Tchau. Aí começou o SMS, né? Hoje, você falar que você... Mas se parar para pensar, Fábio, acho que... Ligação por vídeo, coisa do Jetson. Essa mesma sistemática que a gente estava falando, da gravação que vocês faziam, né? De gravar numa câmera, que era enorme, para levar para casa, colocar uma trilha sonora,
para poder montar isso. E ficava horas fazendo isso lá com essa trilha, colocando e tal, para poder montar, levar todo aquele equipamento, você colocar lá e botar essa fita para rodar. Era feito foto também, tinha mural de foto. Mural de foto dos Mural de equipamentos. foto, de equipamento. Hoje vai o cara, hoje a equipe técnica hoje vai com o celular, chega lá, tira a foto, faz o vídeo, já deixa tudo. No próprio celular, com o aplicativo, você já monta, se precisasse ter uma apresentação com música e tal, você já monta, já tá ali, já tá pronta a tua apresentação pro leilão, para a pessoa que tiver interesse poder ver o lote, enfim. Não, o celular é uma coisa impressionante. Muda totalmente, né? A própria parte da divulgação, né, de leilão. Como a gente tinha alguns anos já atrás. vê esse novo que a Huawei tá lançando, que é um tablet, dobra, são 3 dobras. Já tem um celular de uma dobra. Então, agora tu já vai fazer com 2. Agora tem com 2 dobras. Abre uma tela enorme. Celular da Huawei. Então, é um celular, só que aí você abre 3 vezes ali no tablet. Aí é aquela loucura, né? Onde que vai parar isso daí? Você fala, tá, quer ver TV? Peraí, no bolso aqui. Abre com 70 polegadas na parede. E se você tinha, acho que alguma coisa no processo, falando de leilão, alguma coisa no processo, que antigamente você fazia de uma forma, daqui a 5 anos, 10 anos vai mudar. Hoje em dia muda em 2 anos, muda em 1 ano, enfim. As coisas vão mudando muito rápido e coisa que a gente fazia há pouco tempo atrás, hoje em dia... Seu Pércio, passando por todas essas décadas aí no leilão, como que o senhor vê o leilão daqui 10, 20, 30 anos? Pensa em alguma mudança específica, pontual? O que pode ser melhorado? Ele vai existir? O senhor acredita que com a tecnologia o leilão pode perder força? Não? Não, eu acho que não, porque a terceirização de serviços é uma coisa já instituída e há muito tempo no mercado, né? Então, hoje, você vê todas as indústrias terceirizam, por exemplo, a cozinha industrial, a segurança. E o leilão, o que é? No nosso caso, a Descelança é uma prestadora de serviço. A gente organiza leilões para vender os excedentes de uma empresa, né? Então, é uma terceirização de um dos processos da empresa. E que querem velocidade e valorização também. Velocidade, valorização, transparência, principalmente transparência. Veja, a gente atende empresas multinacionais, nacionais e multinacionais enormes, em que a receita de um bom leilão, por exemplo, vendemos 2 milhões de reais, para eles não é nada. Isso não vai fazer cosquinha na conta dessas empresas. Mas a transparência para uma auditoria posterior é fantástica. Por exemplo, nós temos um relatório em que é chamado relatório de log de lances, que a empresa tem todos os lances consignados com dia, hora, minuto e segundo. E login de quem deu o lance. IP da máquina, enfim. Aquilo, para uma auditoria, por exemplo, é fantástico. Você pega um método tradicional em que a empresa fez uma publicação no jornal e ficou um funcionário dela atendendo. O funcionário está sujeito a receber propostas, entre aspas, indecentes. Não, me ajuda aí, que eu te dou não sei o quê, papai, mas... Evidentemente que é uma coisa que o compliance das empresas hoje não pode admitir de forma nenhuma. E que existia muito. Eu testemunhei muito isso, né? De ver, visitar uma empresa grande para oferecer o serviço de leilão e o funcionário que era o encarregado das vendas, de jeito nenhum que aceitava aquilo. Não, nós já temos a nossa clientela, não sei o quê, papapá. Aí tu ia ver, o cidadão era um comprador júnior e tinha lancha, tinha sítio. E numa grande empresa, a única válvula para o cidadão, alguém ganhar algum dinheiro por fora, é a venda de usado, é a venda de sucata, enfim, não tem outro. Então, esse eu entendo que
o grande foco, o grande atrativo para as empresas, essa transparência que o leilão dá, essa profissionalização da venda de excedentes, né, que é feita de uma forma hoje profissional, segura, clara, transparente, que totalmente atendendo totalmente o compliance hoje vigente em toda e qualquer empresa. Por exemplo, quando a gente vai assinar um contrato com várias empresas, já fala em compliance, tudo que a gente tem que seguir é automático hoje, né? O nosso contrato inicial, que era um contrato de 15, 16, 17, 18 laudas, hoje tem contrato de 100. Você tem cláusula de confidencialidade, uma série de coisas. Então, por isso eu acho que, como é um serviço de uma terceirização, que é uma tendência imutável das empresas, eu não vejo por que daqui a 20 ou 30 anos o leilão não existiria. Eu acho que se as empresas leiloeiras mantiverem um padrão de qualidade, aperfeiçoamento constante de serviço e tal, vão continuar no mercado como qualquer outra atividade. Existem algumas atividades que a inteligência artificial, a robotização e tal, vai engolir, né? Mas essa prestação de serviço eu não vejo como ela deixaria de existir. Saber de vocês, vou deixar até o processo por último agora, o que foi algum leilão que vocês se lembram que foi mais satisfatório para vocês, assim? Pode ser pessoal, pode ser corporativamente falando. Rodrigo, quiser começar? Pode começar aí. Ixi, a pergunta tudo bem. Não, assim, eu acho que são todos são satisfatórios, todos são. Então o trabalho é grande. É legal. Mas tem alguma que você lembra assim, cara, isso aqui foi legal, meu, isso aqui eu não estava acreditando, não, e pô. E às vezes, independentemente de você ter feito acontecer. Assim, enfim, tem uma empresa que eu trabalho já há algum tempo, que é uma farmacêutica. E essa que tenho feito o leilão periódico, que está invalido a pena e que é satisfatório para mim, todo o trabalho feito até agora. É isso que move a gente, né? Isso. Sim. Eu pergunta mais voltada para o Rodrigo, que eu também que é da área comercial, e é isso, né? O que move a gente sair de casa todo dia é que o leiloeiro não deixa de ser um vendedor. A parte também. de consultoria não é fácil. Você tem que, às vezes, ligar, correr atrás, e nem sempre tem material. Você tem que ir fazendo o trabalho aos poucos para sair alguma coisa. Mas esse daí, como é o que eu me lembro, foi numa farmacêutica. E para você, já lembrou alguma? Deixa eu responder primeiro. Você ganhou um tempinho aí, né? Capricha na resposta. Eu acho que tem assim, hoje a gente tem um fluxo de leilões aí que a gente chega perto de 200 leilões por ano. É uma quantidade bastante expressiva, né? Então você tem, comparado com a época que ele estava falando, né, do presencial, que você tinha 40, 50 leilões por ano, é uma quantidade bastante, teve um crescimento muito grande, né? Então, mas algumas coisas que eu lembro, por exemplo, teve um leilão que eu achei muito legal, que eu acho que foi o último leilão, característica de leilão presencial que a gente fez, que foi para General Mills, lá em Santa Mônica. Verdade. Né? Que foi em 2017 esse leilão. Você vê, tô falando, foi o último que a gente fez assim com uma característica de leilão, 2017. 17. Então a gente já tá para 8 anos, foi em março de 2017, então a gente tá indo para 8 anos já, vai fazer 8 anos esse mês. Passa, hein? Então, e foi, acho que 17 tava logo ali, cara. Pois é. 8 anos já. E Meu pai tava lá no presencial lá, né? Exato, porque assim, e foi interessante, foi até o Jurandir foi de última hora, porque o leilão em si nem era lá, o leilão estava sendo realizado no nosso escritório, foi até uma modalidade de leilão que a gente faz algumas vezes, né? E a gente fez um posto avançado no local do leilão, tá? Então, o leilão sendo realizado a parte central em São Paulo, a gente, a pedido da empresa, fez um posto avançado lá, porque é cidade pequena, falou, tem muito produtor rural, tem muita gente aqui da região que não vai saber utilizar o site de vocês, tal, a gente vai querer que seja aqui no local.
Tá bom, fizemos um posto avançado lá, só que assim, a gente fez isso em alguns leilões já, e normalmente dava 20 pessoas, 25 pessoas, se desse, se muito, né? Então foi uma equipe para lá, primeiramente fui eu, Rodilson, o Spencer e tinha mais alguém. E Carlos Roberto, e saudoso Carlos Roberto, que Deus o tenha. Fomos nós 4 para lá. O Jurandir, que sempre foi muito impaciente, muito agitado, falando, não, também vou, de última hora resolveu ir, foi, e ainda bem que ele foi. Porque a gente chegou lá, chegamos no dia anterior, porque você tinha que descer em Joinville, se eu não me engano, ainda pegar a estrada, mais umas 2 horas, já foi no dia anterior, porque o leilão estava marcado para as 10, 11 horas, alguma coisa assim. E a gente chegou lá, passamos na empresa, né, falando, a gente contratou aí 50, 60 cadeiras e tal, um telão. Ela falou, olha, aqui só na visitação que falou que vem, fácil, mais de 100 pessoas. A gente falou, caramba, sério? Então vamos pedir um reforço, tá falando, mas vai vir muito mais, viu? A gente, caramba. Vamos pro estádio lá. Aí já ligamos para a empresa que a gente já tinha encomendado as coisas. Eu fui para lá também, né? Foi para lá? Você não. Você foi em São Paulo. Você comandou em São Paulo. Você comandou em São Paulo. A gente ligou para a empresa, pedimos mais 300 cadeiras por segurança. Vê 300 cadeiras. Não mais, né? Vê 300 cadeiras no total. E beleza, vamos montar tudo. Ainda fomos passar no dia do leilão, ainda de manhãzinha. Chegamos, o Spencer, que é de TI, foi montar lá. A internet não estava funcionando. A gente, por sorte, tipo, sei lá, 6 meses antes, a gente tinha começado a usar 3G. A gente levou de backup. E aí a gente fez os modemzinhos, fizemos. A gente falou, a gente testou uma vez, funcionou, eles garantiram que ia funcionar, não funcionou, pega os modems 3G. Funciona bem, o modem funcionou bem, só que assim, com a capacidade de velocidade reduzida, né? Bom, eu sei que no final das contas, começou, o leilão era às 11, deu 9 horas, começou a chegar gente. É uma cidade de 4 mil pessoas, né? Claro que vem pessoal da região. Mas deu 450 pessoas no local, registradas. Eu me confundi, que eu fui, porque você se enganou com o nome, não foi o leilão da General Mills. General Mills foi em São Paulo. Não. Foi numa cidade do interior de São Paulo. Esse leilão foi daquela desativação, eu infelizmente não vou lembrar o nome da empresa, que eram 2 unidades que nós estávamos desativando, uma era em Santa Catarina e outra era no Paraná, alguma coisa assim. Não. E foi feito isso. A General Mills não foi General Mills, já foi outro. O leilão está certo. Foi por indicação daquela empresa de leilão americana. Foi a Schneider. Foi a General Mills. Foi ela que, aquela empresa de leilão americana, que indicou a gente. Eu fui lá, pai. Eu fiz o leilão. Santa Mônica é aqui, né? Não, Santa Mônica lá no Paraná, perto de Joinville. Eu vou pegar o nome lá certinho. Mas até porque, depois tem outras histórias aí que eu lembro. Mas ó, eu acredito. Enfim, o que aconteceu no final das contas? 450 pessoas, gente pra caramba. Uma correria para cadastrar os compradores, porque tinha que cadastrar os compradores, cadastrar no papel. Né? Hoje em dia o pessoal vai participar do leilão, se cadastra no site, faz tudo automático, tá tudo pronto. Então aí, correria para cadastrar. O Jurandir, que tinha ido, começou a fazer o leilão presencial ali, e ele adorava fazer isso, ficou todo satisfeito, para 400 e tantas pessoas, dou-lhe uma aqui, aí cobre o lance ali, fazia toda aquela coisa que o presencial já não tinha mais há muito tempo. E teve um agravante que foi engraçado, porque assim, eu tinha marcado a volta do voo para 6 horas da tarde, com sobras. O leilão começava às 11, vai acabar umas 2 horas, era 2 horas de carro até o aeroporto. Só que aí começou, 450 pessoas, briga aqui, briga ali, aí entrava lance, aí voltava, e a internet brigando. E eu, caramba, a gente vai perder o voo. Beleza. Bom, eu sei que no final das contas a gente foi... Perdeu o voo? Nossa, não. A gente chegou, acabou o leilão, entregamos tudo, tipo 4 horas da tarde, porque a gente ainda fazia, quando acabava tudo ainda, conversar com a empresa, né? Todo mundo cansado pra caramba. O Jandir ficou, e o Jandir ficava, né? Se deixasse, ele não parava nem para tomar café, nem nada. Mas, Jandir, sai um pouquinho, vai comer alguma coisa, vai dar uma descansada. O leilão acabou quase 4 horas da tarde, a gente teve que falar com a empresa e tudo mais. Eu sei que a gente entrou no carro, o carro tinha um GPS, né? Tava indicando a chegada no aeroporto 6h15, o avião saía às 6.
Eu virei pro Rodilson, né? Eu andei fazendo leilão, não parava nem para ir no pipirum. Ficava horas e horas. Levava um papagaio do lado conectado no corpo. É impressionante. E nem água, ele só queria uma balinha. Uma balinha. Uma balinha. Sei que na volta eu falei, Rodilson, pisa que tá marcando 6h15, a gente tem que chegar pelo menos umas 15:06 lá. Eu, Rodilson, vê se eu pegar um radar, alguma coisa. Eu falei, fica tranquilo que a multa é mais barata que remarcar 4 passagens, que era a minha, dele, a do Carlos Roberto e a do Spencer. Aí ele foi, pisou, a gente chegou, a gente foi o último a embarcar no avião. Deu tempo de parar no banheiro, né, fazer um xixi ali, entrar no avião. A gente foi o último a embarcar, chegamos, conseguimos fazer, deu tudo certo, graças a Deus, o leilão foi um sucesso, vendeu tudo. Né? Acho que sobrou meia dúzia de coisa que a gente fez. Lance para a empresa, para quem levou. Todo mundo que ficou foi envolvido. A empresa ficou impressionada. E eu lembro bem que o fato da General Mills, porque eu tive que até conversar com o pessoal da Liquid a respeito. Porque a gente tinha esse contrato, a gente tem um contrato, né, com a Liquid lá de exclusividade. Sim. E eu precisei conversar com eles a respeito, justamente para a gente poder fazer, porque veio a indicação da Schneider, para a gente poder fazer esse leilão. Mas assim, então foi um leilão que marcou bastante. Primeiro porque o leilão presencial é uma parte que eu não peguei tanto. Quando eu peguei, a gente já estava começando com o escritório, a gente tinha ainda muita gente lá. A Dilceia foi um leilão, né? A Dilceia foi. A gente ainda pegou uma parte, eu peguei uma parte ainda com muita gente já no online, mas indo ainda no local. Tanto que o primeiro escritório que a gente fez com auditório atrás, né, com o salão lá de convenções, eram 120 lugares mais ou menos, né? E hoje a gente tem lá para 30, porque realmente só para falar que tem, porque dificilmente vai alguém lá, né? Você tem hoje em dia... Só quando algumas empresas ainda exigem. Por exemplo, a CPTM, nós fizemos leilão para a CPTM durante 18 meses, que é um sistema de rodízio, de sorteio, enfim. E eles exigem que haja a sessão simultânea, presencial e online. Então, mas tinha 200 na internet e tinha meia dúzia lá no salão. Não vai mais ninguém. Não vai. As prefeituras também exigem o presencial. Né? Dependendo da prefeitura. Eu lembro da prefeitura de São José dos Campos. Ainda hoje? Tinha presencial e tinha 200 pessoas. O que mudou um pouco é que antigamente, assim, a exigência assim, era só presencial. Foi muito difícil para conseguir mudar, fazer pelo menos um online, né? Pelo menos um simultâneo. E já estava em processo né? Então alguns órgãos públicos começaram já a mudar para poder aceitar o online também, mas alguns ainda estavam só no presencial. Com a pandemia, de fato, aí foi uma obrigação, todo mundo teve que se adaptar, né? Se adequar. Inclusive os próprios compradores, tinha comprador que tinha muito o costume de ir no presencial. Mas depois de pandemia, aí ficou tudo realmente, o pouco pessoal que já ia no presencial ainda, e os poucos órgãos públicos ou ainda empresas que ainda exigiam uma sessão presencial, aí foi se encerrando, isso foi acabando de vez. Então hoje realmente é difícil você ter uma sessão presencial com o pessoal participando, enfim. Normalmente é leiloeiro falando para as paredes ali, e observando tela e lance entrando online. E o senhor? Lembra de algum leilão que foi, para o senhor, assim, foi significativo? Se eu for contar todos... O senhor vai abrir uma exceção, vale mais de um. Vai. Se eu for contar todos, vamos ficar aqui até amanhã. É difícil destacar. Talvez, que na realidade não é nem a questão financeira, não é a questão de você vender uma ideia e depois você ter a satisfação de ver que aquilo que você vendeu, aquilo que você falou, exatamente aconteceu e ser reconhecido pelas pessoas. Isso, para mim, é o mais importante. Então, talvez uma empresa que foi uma empresa bastante criteriosa para contratar leiloeiro foi a Nestlé. A Nestlé ia começar a fazer leilões no Brasil baseada na experiência que ela tinha na Nestlé francesa, porque as duas estruturas eram semelhantes. Tinha 22 fábricas na França, tinha 25 no Brasil, né? Então eles já vieram com uma série de exigências para a gente cumprir. E a Nestlé ficou durante
aproximadamente 6 meses, um grupo de pessoas visitando os leilões presencial, estou falando de 92, para definir. Aí definiram 3 leiloeiros, sendo que o escritório, na época ainda era escritório Jurandir Dantas, foi um deles. E eu era... O Jurandir fazia o leilão e eu era basicamente o responsável por toda a parte comercial, né? Eu lembro que nós fizemos uma reunião na Nestlé, uma sala enorme, que tinha umas 15 pessoas na mesa, me questionando, né? Então, aquilo foi uma sabatina interessantíssima e tal. Ganhamos a concorrência, começamos a fazer os leilões da Nestlé, e um deles, já com o processo bem em andamento, foi um leilão que abrangeu praticamente o Brasil inteiro. Estava mudando a sistemática da distribuição de leite, e então os postos de recepção e resfriamento tinham que ser desativados. Existiam uns 100 pelo Brasil, fora fábricas em Goiás, Mato Grosso e tal. E a nossa equipe ficou uns 2 ou 3, pelo menos uns 2 meses, viajando nesses postos, nessas fábricas, distribuição e tal. E aquilo foi uma responsabilidade enorme, sabe? Porque tinha tanta coisinha, tanto detalhe que estava exigido e que a gente se comprometeu a cumprir e tal, né? E o leilão foi um sucesso absoluto. Foi fantástico. E tudo aquilo que eu escutei depois do pessoal da Nestlé foi muito gratificante. Tanto é que nós ficamos fazendo leilão para eles. Só saímos quando mudou a presidente, mudou todo mundo, enfim. E aí eles mudaram toda a sistemática. O leilão tinha um setor para organizar isso. Esse setor sumiu, foi para compras, e aí entraram nessa história de preço. A Nestlé passou por uma transformação nisso. Muito grande, muito grande. E imagino que tem impactado também essa... Não, isso para nós foi muito importante, que, por exemplo, só para citar um caso, nós fomos chamados na Sadia, eu fui lá, com o gerente de compras dele e tal, e eu fui começar a falar, fazemos isso, fazemos aquilo, falando, Sr. Pérez, não precisa falar nada. O simples fato de vocês serem contratados da Nestlé, para mim, chega. Eu queria entrar nesse assunto, porque imagino que um case desse traz outros. Sim. Para vocês, da Deseolance era... Com certeza. Sempre usava... Com certeza. O argumento que tem maior é esse. Principalmente para prestador de serviço, você não produz, né? Você não faz um item, um equipamento para vender. Para mim, que eu e o Jurandir começamos lá atrás, tal. Aliás, eu acho que é oportuno como exemplo para muita gente, porque existe uma crença no mercado que sociedade não dá certo, né? Sociedade não presta, é pior que casamento, não sei o quê. Blá, blá, blá. Eu e o Jurandir nunca tivemos sociedade, porque nós não podíamos ser sócios. Leiloeiro não pode, é parceiro. O nosso entendimento era o chamado fio do bigode. A gente combinou uma coisa que durou 40 anos. Né? Isso é raro, hein, Saber? Hoje em dia tá quase... Então, quer dizer, isso mostra que pessoas de bem, quando estão juntas, não tem nenhum problema. Sempre qualquer divergência vai ser falada, vai ser negociada, vai ser acertada, enfim. Então tem muita coisa na história da Deseolance que realmente é muito gratificante para mim. Essa parceria com o Jurandir, a gente ter atendido da forma que atendeu empresas importantíssimas e que continua atendendo, a gente ter sido até reconhecido internacionalmente com
a Liquid Service firmando uma parceria onde a gente hoje praticamente hoje representa no Brasil, atendendo as empresas que eles atendem no resto do mundo. Com Né? 14 anos, hein? 14 anos. Então isso, para quem começou um escritóriozinho lá, sem saber se no fim do mês ia ter dinheiro para pagar aluguel, é motivo de muito gratificante. É isso aí. Legal. Só puxando. E tão gratificante quanto é ver que os nossos filhos estão seguindo o mesmo caminho. Isso é muito legal mesmo. Porque nós fizemos muitos leilões de liquidação de empresa média, pequena e tal, porque os filhos não queriam continuar e o pai não teve outra coisa a fazer, senão... E eu falei muitos, não, mas pelo menos uns 5 ou 6 de empresa média, indústria, com máquinas e tudo, que a gente fez leilão para vender todo o parque industrial, todo o ativo, porque os filhos não queriam tocar a empresa, tinham outros interesses. Pai pagaram estudo, virou advogado, virou médico e não seguiram. E o Neto, você contou que 8, 9 via seu pai. Desde quando que você falou, cara, eu vou seguir? Ou você em algum momento pensou lá, você é arquiteto, você é engenheiro? As coisas vão acontecer. Você piloto de Fórmula 1? Piloto de Fórmula 1, eu gostava muito. Isso falar que eu sempre fui muito fã de Fórmula 1, cara. Mas assim, é aquela coisa que não é programada, né? Você vai vendo, claro, você começa a ter um envolvimento com aquilo, você começa a ter um entendimento. Sempre achei muito legal, que nem eu citei, né? Eu desde criança eu já via o meu pai trabalhando com isso e foi eu acho que foi um negócio bem legal, porque o meu pai, ele... quando eu nasci, meu pai era professor. Aí trabalhou um tempo na retífica, né? Ainda foi trabalhar na retífica de automóveis e depois fundou com o Jurandir, foi trabalhar com leilões, né? Quando trabalhou na época do Fernando Ley, depois fundou com o Jurandir lá, fez a sociedade com o Jurandir no escritório, o Jurandir Dantas, né? E foi o primeiro, me corrija se eu estou errado, mas foi o primeiro negócio seu mesmo, né? Você fala assim, é meu negócio, tipo, minha sociedade com o Jurandir, sim, enfim. Sim. E foi muito legal. Pai de 5 filhos, então, é isso, seu pai? Mais ou menos. E foi muito legal ver essa transformação toda, entendeu? E foi de 8 netos. Sendo que o 8º acabou de nascer ontem. Nasceu ontem. Parabéns. Obrigado. Então foi um negócio muito legal, não é meu, tá? É minha sobrinha. E foi um negócio muito legal ver essa transformação e ver as coisas se desenvolvendo. Para mim foi uma surpresa, porque o Neto foi fazer a faculdade em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão. Qual que era a faculdade? Economia. Economia? E... Até que tem a ver, vai. Tem a ver. Vai aprender bastante coisa que vai ser aplicada. E a gente é reflexo, acho que a nossa empresa, né, os nossos leilões em si, são muito reflexos de momentos econômicos do país, enfim. É bom você ter um entendimento do mercado. Você ter um entendimento do mercado, se acompanhar sempre, enfim, tem muita coisa que está relacionada. E 2 meses antes da formatura dele, 2, 3 meses antes, eu tinha marcado uma visita numa usina de açúcar e álcool em Ribeirão, duas, em Ribeirão Preto. E Sertãozinho. É do lado, região, cidade satélite. Região. O Sócrates ia muito para lá. Aí, morava lá, encontrava ele no bar direto. Aí o bar dele lá. Eu fui de avião. Né? O Pinguim é o povo da cidade. Não, ele gostava. O Sócrates é frequentador de boteco. Lá que tem uma mesinha lá que a estátua dele tá lá, é onde ele gostava de ir. Entendi. E é ponto turístico lá. Você vai para Ribeirão. Eu não frequentava muito, não, mas eu passava na frente e via o Sócrates lá. Não sabia, não. E eu fui de avião, avisei ele, vou de avião, vou pegar o carro aí contigo, vou visitar essas usinas e tal. E aí a gente janta junto, o avião, acho que o avião de volta, acho que era 9 horas da noite, uma coisa assim. E quando a gente foi jantar, ele me falou, pai, eu perguntei para ele, né? E aí? Daqui 2 meses terminou a faculdade e tal, qual é a ideia? Eu gostaria de trabalhar contigo. Para mim, realmente, foi
Foi uma surpresa, não imaginava. E tá aí até hoje. E era um momento de mudança do escritório. Coincidentemente, eu comecei, na época da faculdade, eu voltava muito para Santos, né? A gente é de Santos, passava no escritório em São Paulo e tal. E eu fui pegando muito essa época de começar a ter computador lá no escritório. Eu lembro até hoje, quando eu recebi o primeiro e-mail do meu pai, falei, meu pai fazendo e-mail, cara. Eu fiquei surpreso. Deve ter guardado até hoje. Eu sempre gostei muito de computador. Meu primeiro computador foi um MSX que eu ganhei em 1986, que eu pedi de Natal pro meu pai, cara. Vinha com o DD Plus lá, com o drive de 5,5 lá embutido. Basic ainda, né? Aquela DOS ainda. Não, eu sou dessa época aí também, cara. Então, eu fiz curso de DOS, de MS-DOS, Lotus 123, enfim, isso tudo eu tenho curso. E eu sempre gostei muito de computador, DBase. Quando eu recebi o e-mail do meu pai, eu fiquei super feliz. Eu comecei a ver isso no escritório, tá tendo computador, que no começo era só para montar um relatório, entendeu? Você não tinha lá uma função muito prática em termos de... Você não tinha sistema, mas você montava lá um relatório do leilão, alguma coisa assim. O primeiro escritório que a gente montou na Cena Madureira era Telex. Era Telex ainda. Telex. Nós tínhamos um Telex. Você vê que coisa. Então, eu fui pegando essa transformação e eu terminei a faculdade, coincidentemente, quando eles estavam pegando o primeiro escritório com um auditório já montado para internet, com tudo, e e começando a crescer a quantidade de leilão, a necessidade de equipe, a necessidade pessoal, montar a equipe de TI, aumentar comercial. Foi bem assim no mesmo momento. Eu achei massa. Eu falei, cara, legal, pô, o negócio tá indo bem, vamos lá, vamos entrar. Você é dessa época do MSX, você vai lembrar com o início do PC, que é o XT, depois do 286. 286, se eu falar uma sigla, é capaz de você lembrar. Fala, aí. TDCGA.exe. TDCGA, era o comando que você passava lá, era o... Do joguinho, teste drive. Do joguinho, animal, bem legal, cara. Era muito legal, era uma época que eu gostava pra caramba. Fósforo verde, monitor de tubo ainda, sim, cara. Eu jogava joguinho que eram os clusterzinhos, o cara fazia o desenho no cluster, cara. Principalmente no começo, assim, era uma coisa que eu fazia muito, né? Porque eu tinha, sei lá, 9 anos, 80. Eu tinha 9 para 10 anos, então eu gostava muito dos joguinhos, né? E claro, aí vinha a parte de programação também, você fazia lá uma coisinha ou outra, era legal isso aí. E ver o escritório entrar nessa época foi bem legal. Computador para mim, computador naquela época era um XT, desktop, custou também 3, 4 mil dólares. Meu pai trabalhava também com eletrônico. E aí um dia ele pegou, a empresa estava vendendo lá os computadores que não estava mais usando, ele comprou 3 mil dólares, soltado o salário dele durante não sei quanto tempo. Ele chegou em casa e o que eu fiz? Eu peguei o computador, quando ele deixou de dia lá à noite, ele voltou, também tinha 9, 10 anos. Peguei as ferramentas dele e tinha aberto o computador para ver as peças dentro, memória, HD, a placa-mãe, porque eu lia... Eu gostava de livro de desmontou a CPU, informática. Mas só tirou a proteção, você não começou a mexer nas peças. Não mexia, mas porque eu lia, eu queria identificar o que eram as peças dentro. Olha que coisa, maluco. Legal. Lá tá o menino maluco, quebrou o negócio, né? O negócio desmontado lá. Mas era curiosidade de moleque na época, porque depois eu gostava muito aí. Enfim. Mas até pegando o gancho, Rodrigo, tem ali, ó, o espelho ali. Eu vou puxar até da... Você olha Júnior, né? Mas Júnior, o que o Neto falou, a gente vai começando com meu pai desde cedo, né? Comecei até como office boy lá, quando era ainda Jurandir Dantas, e foi ver meu pai só leilão, ia com ele pequeno pra lá já. Você já gostava também? Já, desde cedo. Porque às vezes você vai falar, você... Não, e olha que meu pai chegou a falar várias vezes, estuda pra não virar leiloeiro. Não adiantou nada. Quantas vezes? Você já ouviu ele falando isso? Não, eu acho que... Eu comecei em 2000. Desceu o lance e voltou, começou em 2004. Comecei em 2000. Em 2000 começou o desenvolvimento de site, ferramenta. Você queria fazer o que ele fazia? De fazer a apresentação? Não, porque eu não tinha... Que nem ele era difícil. Ele tinha... Ele tem que ter o dom. Ele tinha... Não, o Jurandir era uma figura. Ele era uma figura. Era uma figuraça. Ele... Uma das principais diversões dele era enganar os outros. Por exemplo, quando a gente estava... Nós estávamos de carro indo para algum lugar. Se tinha alguém novo, principalmente um funcionário novo e tal, e passava e via um cara meio maluco na rua, aqueles caras falando sozinho e tal, e falava, o cara, lembra, ele trabalhou com a gente.
Ficou louco. Trabalha com leilão, fica assim. E os caras o olho desse tamanho. Caiu. Olha, esse cara é leiloeiro, né? O cara tá falando sozinho na rua. Vou trabalhar com leiloeiro, é sempre assim, ele falava. E quantas vezes ele falou pra estuda pra não virar leiloeiro? Quantas vezes ele falou isso pra mim? Ele era... O pessoal caía, né? Era o divertimento preferido do Jurandir, era esse. Era enganar os caras que aquele maluco que estava na rua já trabalhava com leilão, por isso é que ficou louco. E pelo jeito não estudou, né, Rodrigo? Não. Aí, tá vendo, pô? Fiz faculdade de Direito, tudo, Eu não mas sei direito. acho que paixão pelo trabalho do meu pai foi mais forte. Né? É isso aí. Senão, Bom, avançamos na hora aqui, vamos fazer um intervalo. E eu quero deixar um exercício, você quer fazer algum complemento? Não, só antes de fechar, eu puxei lá o leilão da General Mills só para completar dois dados. Um que eu falei errado, que eu falei que foi em março de 2017. Na verdade, foi dia 5 de abril. Tá? Errei por uma semana e só me retratar. E outra que foi um leilão com 175 lotes, dos quais 172 foram vendidos. Ou seja... E com preços... Nossa, os tratores explodiram os preços. Em relação à avaliação, deu mais 20%. O importante é todo mundo ter ficado feliz, né? Porque o preço ele pode ser alto, depende muito do item, né? Às vezes você pagou mais caro, pô, mas te atendeu, meu. Ainda mais nessa... Mas o legal... Leilão é mercado. O que a gente insistentemente fala com as empresas é que não adianta você tem um item, você não vai vender mais, não vai usar mais, não serve mais, você já substituiu, precisa de uma coisa mais dinâmica, mais nova, mais atualizada e tal. Não adianta você dizer, bom, eu paguei 20 mil, ele tem 5 anos, eu vou querer 12 pelo menos. Não tem essa lógica. Se não tiver ninguém no mercado para te pagar os 12, vai ficar com ele lá. Não, o Neto no último programa contou uma história de que o cara pagou mais caro do que um que era zero, né? Uma máquina nova, que era por causa do tempo de fabricação da nova, né? Então você teve isso. O cara precisava para agora, tinha no leilão que estaria disponível. Isso aconteceu num leilão da Valizé com uma máquina de enchimento de tecidos, que eu entendo que era uma máquina de fazer acolchoado. Né? E o que a gente mais vendia no leilão da Valizé era tear, máquina de costura. Essa máquina nunca tinha aparecido. Apareceu essa vez, estava fazendo pesquisa de preços para sugerir, né? E eu liguei para o gerente lá e falei, essa máquina eu não conheço, não tenho referência de mercado, nunca vendemos, procurei anúncio, não achei nada. Ele falou, põe aí 5 mil, tá bom. Uma nova quanto que era? Uma nova na época era 35. 35, vocês começaram o leilão com 5. Porque a máquina estava perfeita, funcionando e tudo. Aí começou o leilão, o Jurandir estava lá, e sempre nesses leilões assim presenciais, o Jurandir ficava fazendo leilão e eu ficava rodeando ali o público para ver, tirar alguma dúvida, dar uma informação e tal. Além das meninas as pisteiras, ficavam pegando recibo, essas coisas, pegando cheque, dando recibo e tal. Cheque. Era cheque. Era cheque, né? Tem que explicar para os mais novos o que é cheque. É verdade. E quando tinha caixinha, tinha que mexer no cheque, no número trocar cheque. Era nossa. Não, impressionante a confiabilidade. O pessoal dava um cheque em branco. Em branco, só assinava. Porque não sabia quanto ia comprar. Vai saber, né? Você vai dando lance. Vocês que ia perguntar, foi quando dava o cheque, cara, ficava com a gente. E aí o cara falava, não deposita, que eu vou fazer depósito em conta. Nós tínhamos lá uma pilha de cheque assim, desse tamanho, que o pessoal não ia buscar. A gente rasgava a assinatura e tal, enfim. E o pessoal ia embora e deixava o cheque em branco com a gente. É bacana isso, né? É um negócio... Mas aí eu perguntei... Chegou nesse lote da tal máquina não era máquina de acolchoar, máquina... Enfim.
Cara de enchimento lá, né? Enchimento de tecido, uma coisa desse tipo. O Jurandir começou. Quanto me dão? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vi que eram 2 senhores, um de gravata e tal. Eu falei, caramba, eu acho que esses caras estão pensando. Porque isso acontecia com frequência. Esse cara tá com... O cara está pensando. Está pensando que errou o número do lote, está pensando que está comprando um teatro. Vocês mesmo já começam a olhar e falar, cara, será que a gente divulgou algum dado errado? E tá. 20, 26, 27 mil, uma coisa assim. Aí eu não resisti, né? Cheguei perto do senhor, cara elegante, muito bem vestido e tal. Falei, por favor, eu sou da equipe do leilão e tal. Uma curiosidade minha. Eu sei que essa máquina nova custa 35 mil, o senhor pagou 28 numa usada. Gostaria de entender. Questão de ocasião, de oportunidade. Nós estamos em fevereiro, eu tenho que começar a produzir a coleção de inverno. Estou atolado de pedidos para começar a entregar em maio, junho. E a nova ia chegar a 2, 3 meses. A nova vai demorar 6 meses para ser entregue. Com o que eu vou produzir com esta, eu vou comprar 2 novas. Quer dizer, tudo uma questão de momento. De repente, se esse leilão fosse em outubro do ano anterior, nem tivesse nenhum interessado em comprar. Ou se tivesse o valor muito mais baixo. Então, o mercado, isso é mercado. As empresas, não, eu quero tanto e não vendo por menos. Ok, não vai vender, vai ficar aí. Até dá para entender quando é um valor residual muito alto, que a empresa não quer jogar esse prejuízo no balanço. Vai ter gritaria de acionista, coisa do tipo, né? Então até dá para entender, mas de outra forma não. Você quer vender? Não adianta você dizer, você tem um carro que na FIP está 30 mil. Ah, mas o meu tem um som especial, tem isso, eu quero 40. Tem um caramba. Esquece. Tu vai pegar talvez 31, 32. Você vai se diferenciar do cara que é basicão, não vai pegar 20, 30% acima nunca. Quem determina o valor no final das contas é quem está comprando. É lógico. O mercado você pode falar que custa o que você quiser. Se ninguém quiser pagar. Tanta gente que pega o carro, não quer vender no particular, não quer dar tempo, o cara vai na loja. Lá a tabela FIP, na verdade, é usado mais para seguro. E muita gente acha que é para estimular o valor do carro no leilão, mas não é. A FIP, a gente usa. Você vai anunciar um carro hoje, por exemplo, citar aqui a Web Motors, mas você lá, no final, você vai fazer o anúncio, a base é a FIP. Sim. E o preço médio. Sim, da Web Motors. Porque daí é uma coisa mais confiável. E aí depende, cara. Tem modelo que está acima e tem modelo que está abaixo. E entra nisso que o senhor falou. Sim. A lei, a oferta e da demanda. É o mercado que é o cara que está comprando. Um exemplo. Importante a gente falar isso, porque o público do leilão aí tem que entender que às vezes tem um item que está muito caro, outro está muito barato. O cara vai vender assim, depende, né? Você quer ver um exemplo? Aliás, o leilão é para isso. Ele vai dar o leilão tem uma característica legal que você pode vender acima do valor que você está querendo. Uma das empresas que a gente tem a honra de atender é a Votorantim Cimentos, que a gente atende todas as... tem uma central, né? Que a gente se reporta a essa central, que é em Curitiba, e ela gerencia as vendas de usados no Brasil inteiro, através de um leilão com a DC Lance. No leilão do mês passado, eles fazem leilão todo mês. No leilão do mês passado entrou uma Toyota Bandeirante, que é um carro que está fora de linha há muito tempo. Tudo que é Toyota vende muito bem. Eu fui ver lá... Inimiga de mecânico. Inimiga de mecânico. Total. Eu fui ver na FIP uma Bandeirante daquele ano, 97, se eu não me engano, estava 30 mil. Ela foi vendida no leilão por 40 e quase 50.
Porque é mosca branca. Não aparece no mercado para vender. Então, e tem pessoas que querem por uma série de motivos da característica daquele veículo. Né? Então, é mercado. Não adianta... eu já fiz essa comparação muitas vezes com muitas empresas. Sabe quanto vai ter quanto vai ser a ação da Petrobras? Quanto vai fechar a ação da Petrobras amanhã? Não. Porque é mercado. Então, não dá para você dizer que essa tua máquina vai vender por X ou por Y, porque é mercado. Pode vender por muito mais do que você está pretendendo. O leilão nivela, né? E pode ser que nem tenha pretendente. Ele vai dar o termômetro do mercado. Ele fala assim, ó, você tem que ser... Você tem uma base de valor, mas, cara, vai variar. Você chega nesse caso da Bandeirantes aí que o Pérez citou, o que você tem? Você tem lá, de repente, deixa para algum funcionário, precisa vender esse carro aqui. O Votorantim vai lá, a gente precisa vender esse carro, faz um processo aí de venda, anuncia e tal. Vai olhar lá a tabela FIP e vai falar, tô vendendo aqui por 30 mil. Vai chegar alguém, tá bom, paga os 30. Acabou, levou o carro embora. Levou. Entendeu? Aí você coloca no leilão, você coloca um comprador contra o outro, disputa o comprador. Se disser que paga os 30, de repente. Ainda chora, né? 28. De repente ainda chora. E aí o cara vai lá e vende. A empresa vai e vende, porque assim. Está dentro do valor previsto no mercado. O item usado, a precificação dele é complicada, porque você tem várias coisas que vão determinar. Não é só o ano de fabricação, não é só a marca, que no caso da Bandeirantes, da Toyota, realmente vale bastante, né? Mas você tem também como é que está a conservação desse bem, seja um veículo, seja uma máquina, enfim, seja o equipamento que está sendo vendido, você tem estado de conservação, onde está alocado, enfim, tem um monte de coisa que você tem que levar em consideração para precificar isso. E essa sintonia fina depende muito do mercado. Então, assim, quem vai determinar esse valor especificamente é um comprador. A gente sabe, claro, que você não vai vender um carro de luxo e tal por um preço super baixo, ou que nem você vai pegar aquele carro que está numa condição ruim e vender por um valor super alto. Mas a sintonia fina do valor vai subir mais, vai subir menos. Até quando vai chegar, vai de características que o comprador, o interessado, é que vai definir. Entendeu? O momento de mercado, que foi o caso da máquina da Valizer. Né? Se você pega um pouco antes ou um pouco depois. Isso, a gente pode falar, a gente trabalha 40 anos com isso, mas a gente não consegue ter essa especificidade toda. Não existe. Não existe, entendeu? E é isso daí. Bom, vamos tomar aquele café? E a gente volta na sequência? Só deixar um exercício aqui para depois. Eu perguntei aquele leilão que vocês se lembram aí de que foi impactante para vocês de alguma forma. Quero saber na volta o mais inusitado de cada um de vocês. Aquele que fala, que uma coisa maluca, mas que foi leiloado. Fica esse exercício na sequência. E aí a gente fala também do que é desse lanche. Falar de a gente tá falando de muita coisa lá para trás, mas vamos falar para frente também. O que a desse lance tem aí na linha. E o Neto pode ajudar. O que vem pela frente, o que tem de leilão aí para a próxima semana para pegar o público aí. Bora. Fechou? Sim. A gente volta já. Certo. A gente já tá no ar de volta aqui, ó. Então já vamos. E aí você vê que a gente já fica... e como falar do inusitado, tentando lembrar, porque a ideia é justamente essa. Então a gente vai fazer... não vamos mudar, mas vamos acrescentar. O Neto e o Rodrigo vão fazer um esforço aí para trazer um leilão inusitado, porque o seu Pércio tem uma história inusitada. Uma dificuldade que vocês viveram lá, que vale como inusitado também. Seu Pércio, eu tô curioso agora. Ele começou a dar um spoiler ali no intervalo. Guarda para falar no ar lá. Entre todas as dificuldades que eu já falei desde daquele começo difícil, tudo, né? Em 90 teve o famoso como é que chamou aquela questão do Collor? Plano Collor. Retenção da poupança. 50 mil cruzeiros. Né? E nós tivemos que fechar o escritório, porque o pessoal não tinha dinheiro, não circulava dinheiro. Do confisco, né? Do confisco, logo do plano Collor teve o confisco da poupança. A Zélia Cardoso fez o anúncio, do confisco. E nós fechamos o escritório. Continuamos trabalhando lá, indo ao escritório e tudo, mas sem fazer leilão. Porque não adiantava fazer, né? Ficou fechado de março a junho, se eu não me engano.
cortou até a minha conta da cantina no colégio, que eu lembro. Foi um aperto, cara. É provável. É provável, eu lembro. Cortou. Eu lembro bem. Não é provável, é certeza. Aí, em julho, nós fizemos um leilão para uma empresa da área agrícola de Ribeirão Preto. Até o leilão vendeu bem e tudo, né? O mercado estava parado, quando voltou, começou agitado. E aí, um dos sócios fez uma coisa que eu já tinha pedido para não ser feito. Tirou, na época, o equivalente a $35 mil, mais ou menos, para transferir do Banco do Brasil para o Bradesco ou vice-versa. Mandou um funcionário lá sacar em dinheiro e levar. E o funcionário foi assaltado. Saiu do banco e foi assaltado. $35 mil. O equivalente, né? Que era praticamente quase que a receita total do leilão. Aí foi aquele desespero todo, né? O Jurandir já queria fechar o escritório. Não sei o quê, porque a responsabilidade maior era dele, era o nome dele, né? Hoje seria do Rodrigo. Ou do leiloeiro que tiver. É o que a gente está falando. É o leiloeiro o responsável. Apesar de ser a DC Lance fazendo leilão, é o nome do leiloeiro. Então, leilão designado para o Pércio Júnior, Pércio Neto, pro Rodrigo, quem está assumindo a responsabilidade é o leiloeiro oficial. E aí, o Roberto Dantas, que era o irmão do Jurandir, que era o consultor dessa empresa, chegou para mim e falou: eu não tenho coragem de falar, não tenho coragem de falar com... ligar para lá e falar não sei o que falar, não sei o que, não vou fazer nada, não sei o que, papapá. Enfim, vieram os três, o Jurandir, o Roberto e o Edmundo na minha sala. Eu falei: bom, Roberto, me dá o nome da pessoa e o número. Eu não tinha tido contato nenhum, que eu ligo para ele, né? Vou tentar negociar, vou fazer o quê? Aí liguei para a pessoa, falei: aconteceu isso. O senhor vai precisar entregar o material, mesmo sem receber, porque senão o nosso nome no mercado vão dizer que a gente faz leilão e não paga a empresa, não sei o que e tal. E ele era o diretor da empresa, ele foi de uma gentileza, de uma, sabe, ímpar. Ele falou: não, seu Pércio, pois não. E qual é a garantia que o senhor me dá? Eu falei: a única coisa que eu posso é ele assinar 2 promissórias para 30, 60 dias. O senhor acha que nesse prazo o senhor... E eu já tinha feito as contas pelos leilões que a gente já tinha marcado para agosto e tal. Falei: não sei se eu consigo pagar tudo em 30 dias, mas em 30, 60 eu consigo. Falou: pois não. Então, o senhor pode fazer a promissória, me mandar pelo correio e a gente vai entregar o material todo e tal. E dito e feito. E aí, logo em agosto, a gente fez vários leilões, sendo que um deles, um leilão muito grande, que surpreendeu. Eu não esperava aquilo tudo. Deu para pagar tudo. Pagou tudo até antes do prazo. Deu para pagar tudo, tudo certo. Um aperto de mão, né? Um aperto de mão vale mais do que qualquer outra coisa, né? Isso mostra que a gente ainda encontra, não é uma... essa é uma história meio antiga, mas a gente ainda encontra muita gente boa, o que dá para manter a fé na humanidade. Com certeza. Eu me identifico, eu gosto muito dessa época. Eu nunca processei ninguém, nunca ninguém me processou. Tem um histórico aí de apertou a mão, olho no olho, feito, dito e feito. Às vezes demora um pouquinho, né? Para pagar, para receber, né? Aquele dito que diz que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, sem dúvida. Sem dúvida. Estado. Se todo mundo aplicar. Às vezes que as crianças na escola vão aprender isso aí já. Tanta coisa inútil que eles aprendem, vai aprender essa partezinha Sim. A boa parte do direito, né? O principal, claro, também não vou fazer um moleque aí, né, virar um advogado já quando sai
do ensino fundamental, mas conceito do legal e essa partezinha aí também. E você constrói confiança e confiabilidade realmente assumindo, esquecendo de lucro, prejuízo e tal, e assumindo tudo aquilo que você fala, né? Eu lembro de um caso que, infelizmente, a gente estava lidando com uma empresa pouco idônea, que modificou totalmente. Depois que a nossa equipe esteve lá, eles tiraram coisas que tinham no carro. Quem comprou foi um rapaz, inclusive, de Santa Catarina. Quando ele veio buscar o carro estava todo depenado. E aí nós fomos para cima da empresa. Não sei o que, é leilão. Como é leilão? Leilão é coisa séria. O senhor está pensando o quê? Nosso pessoal teve aí, escreveu que tem isso, agora não tem? Não, nós tiramos, não sei o quê. Bom, resultado. Digamos que a gente ganhou naquele carro R$1.000 de comissão, nós gastamos 10 para deixar o carro do jeito que nós tínhamos anunciado. Para manter a marca, o nome do negócio. É isso aí. Vou fazer o seguinte. Isso não. Não precisa 2 causos, não. Inusitado, assim, ó. Vocês podem contar um juntos aí. Lembrou alguma coisa que apareceu lá e falou: não é possível, isso aí não vai vender. De item vendido? Rodrigo, por favor. Ó, eu tenho uma história do meu pai há muito tempo atrás com o seu Tatini, eu acho. Que ele fez um leilão. Aí, Jurandir, o que você vender, eu quero tanto. O que vender a mais é seu. É seu. E aconteceu isso. Aí eu só lembro do... Meu pai, ele tinha muita gratidão, ele sempre contava essa história. Aí eu só lembro de um dia do nada, apareceu lá em casa televisão nova, som novo. Aí eu lembro que foi... Eu não lembro do valor, isso, né? Ele tinha... Era 1.000, quero 1.000. Ele por 10. Ele vendeu... 9.000 é dele. Jurandir, isso aqui, que vender mais é seu. Aí só trabalhava ele, acho que na época ele, o Adalberto e o Edmundo. Foi logo no começo. Foi no começo isso aí. Aí ele falou... TV que chegou. Agora eu não lembro. Com certeza era de tubo. Mas ele sempre tinha gratidão em falar desse leilão. Ele falou, eu também acho que nunca mais aconteceu. Ninguém ia fazer mais isso, né? E sempre tem, né? E vamos guardar, porque tem mais programas por aí. A gente avançou no horário. Sim. E eu quero arrancar mais coisas de vocês aí nos próximos. A gente está chegando no final já desse nosso programa. Leilões da semana, do mês, você quer passar alguma coisa aí? A gente... E o inusitado? O inusitado não vai? Foi essa inusitado. Quer contar rapidinho uma? Ou... Tem. Vixe, Maria, cutuquei a fé. No inusitado eu não tenho dúvida nenhuma. A gente estava fazendo leilões para a General Motors, na fábrica de São Caetano, e um dia eu fui chamado na matriz, lá em São Paulo, por um diretor, que ele falou, eu sei que vocês estão fazendo leilões assim, assado, eu vou fazer um desafio. Pois não, seu Flock. Eu tenho certificados de reflorestamento que eu quero me livrar disso. Você vende isso? Eu falei, nunca vendemos. Certificado de reflorestamento? Reflorestamento. Existia, na década de 80, uma lei em que... as empresas podiam destinar uma parte do valor do imposto de renda a pagar para reflorestamento, né? E tinha umas empresas que eram especializadas em fazer isso e tal. Tipo essas leis do incentivo hoje, que em vez de você pagar o imposto de renda, você direciona lá para um atleta, artista, né? Tem a Lei Rouanet baseada nisso também hoje, né? Mais ou menos. E aí, a General Motors não foi muito feliz, porque pegou uma empresa que nunca dava lucro. Teve incêndio, teve praga, teve isso, teve aquilo, não sei o quê. Ele queria vender. Falou, seu Frank, nunca vendi, não conheço a legislação, mas nós estamos aqui para aceitar desafio mesmo, né? Ainda mais para um cliente como a General Motors. Vou estudar o assunto, vou me aprofundar, vou ligar para pessoas e tal, e vamos montar uma estratégia para o leilão. E montamos uma estratégia de publicar um leilão sem data,
Foi a primeira vez, isso saiu da minha cabeça, publicar um leilão sem data, tipo um anúncio que a General Motors estava querendo vender, papapá, colocando, para sondar o mercado. E apareceu um monte de gente. Apareceu um monte de gente para comprar. Aí marcamos o leilão e vendemos na época algo em torno de 1 milhão e meio de dólares, alguma coisa assim. Que vende, e já naquela época já estava em alta, e atualmente existe ainda, né? A gente tá para ter a COP20 aí, que vai ser aqui no Brasil agora, que um dos assuntos é esse aí, né? A compra e venda do não sei o que de carbono. Mas hoje em dia você tem crédito de carbono. Hoje em dia é normal falar isso. Naquela época, pode dizer, certificado de reflorestamento, você até falava, provavelmente é uma lei que seguiram. Esse realmente. Hoje os países trocam, né? Pô, eu vou produzir, você não vai, então dá o seu crédito aí, eu pago aqui, cara. Não teve nenhum tão inusitado quanto esse, aí é o que não deixa a menor dúvida, foi o mais inusitado. Boa. Perseu, leilões aí da semana, do mês, quer lembrar de algum? A gente agora que passou... É só olhar no site também, né? Quem tiver acompanhando. A gente que tá na quinta-feira de pó, né? Que depois da quarta de cinzas, acabou de passar o carnaval, então a janela vai aumentando, então bastante máquina operatriz, equipamentos no geral. A gente tá com uma janela de leilões legais, sempre importante o pessoal entrar para conferir, né? Que a gente tem, claro, né? A gente vai fazendo aí uma média 2, 3, 4 leilões por semana. Então é sempre interessante. Pessoal, tá vendo hoje? Entra no site, vê o que tem lá para vender. Máquina operatriz tem sempre, veículo normal, imóveis, enfim. Sempre legal conferir o que a gente tem no site. É isso aí, tá no site da Desceolance. E também as redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn. Sempre as postagens também, né? E algumas empresas que já têm um calendário de leilões, né? Como a CBA, a Votorantim, a própria DM, estamos começando agora, vamos começar agora com a sequência de leilões do ano também. Do que da ADM, enfim. São recorrentes. Vai ter Arcelor, CCR, Libes. Tem bastante coisa. Entrando no site tem todas as informações. É isso aí. Bom, estamos encerrando, mas antes queria agradecer muito a presença do seu Pércio. Foi muito gratificante estar aqui com vocês. Na primeira vez que nós fizemos aqui o nosso programa, o senhor foi citado várias vezes aqui no programa, em off, pessoal dizendo das histórias, que o senhor é uma enciclopédia, que deve ter história. A gente conheceu um pouquinho, já quero te convidar para o próximo aí que a gente vai fazer, a gente vai organizar a próxima data. Claro, um bom prazer. E, dito isso, eu tenho uma surpresa para o senhor aqui, em nome de diretoria dos colaboradores da Desceolance. Me deram um presentinho aqui para o senhor. Nós vamos abrir juntos. Eu preciso... Vamos puxar um... Pode puxar. É um presente do senhor. Eu não vou. O senhor pode abrir. Eu só queria depois mostrar aqui para a tela. Uma homenagem aí. Muito obrigado. Ao Pércio Júnior. Isso mostra que todo o esforço desses anos todos, só não estou conseguindo saber. Agora eu posso ajudar. Por favor. Será que eu vou conseguir? Só faltava. Na frente ali. Isso. Aqui, isso. Eu fiquei com medo de forçar. Vamos ler junto? Posso ler para o senhor aqui? Por favor, por favor. Olha, eu tirei o óculos. Pércio Boschetti Júnior. A equipe Desceolance presta sua mais sincera homenagem ao nosso ilustre leiloeiro, Pércio Boschetti Júnior. Sua habilidade em organizar e conduzir os processos de leilões ao longo de quase 40 anos, além do profissionalismo e paixão pelo ofício, são exemplo para todos nós e sua contribuição para o mundo dos leilões é inestimável. Agradecemos por tudo que você representa para a nossa equipe e para a comunidade leiloeira. Muito obrigado. Bater umas palmas, né? Muito obrigado. Realmente, todo reconhecimento é gratificante. Sabe? Independente de dinheiro, independente de... eu fico extremamente satisfeito quando algum cliente
elogia, porque a crítica é fácil, né? Qualquer deslize, aquilo vira mais... O elogio é bem mais difícil, né? E eu tenho tido a felicidade de escutar de muitos clientes quanto à eficiência, o agradecimento pelo bom serviço prestado, tal. Essas coisas são gratificantes. Mais do que a paixão pelo ofício, a minha verdadeira paixão é pela verdade, pela transparência e pelo cumprimento de compromisso. Isso aí. Obrigado pela participação. Rodrigo, eu também tenho uma surpresinha aqui para você e também fazer esse registro. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Me emocionou. Obrigado. Merecido, viu? Tenho certeza que é mais que merecido. Obrigado. Muito merecido. Também no nosso primeiro programa, nosso primeiro episódio, há algum tempo, a gente falou muito do Jurandir, eu fiquei muito curioso e eu tenho a sensação de que se ele tivesse nesse momento aqui, ia ser muito divertido também poder falar com ele. E colocar mais 2 horas de programa. Essa é a melhor parte. Mas a gente também, esse convite que a gente estendeu a você também foi para fazer essa homenagem aí em nome dele. E a Seu Lance também, a diretoria, os colaboradores também. Te homenageei aí em memória aí do seu pai. E eu também vou fazer a leitura aí da plaquinha junto com você. Posso? Olha lá. Em memória, Jurandir Dantas. A equipe de Seu Lance Leilões rende tributo ao inesquecível leiloeiro Jurandir Dantas, cuja memória permanece viva em nossos corações. Com sua voz poderosa e seu olhar atento, Jurandir transformou cada leilão em uma experiência única, onde a paixão pela arte e pela negociação se uniam em perfeita harmonia. Embora sua presença física não esteja mais conosco, seu legado continua a inspirar e a guiar nossas ações. Agradecemos por ter sido um modelo de dedicação e integridade e por ter deixado uma marca indelével no mundo dos leilões. Descanse em paz, Jurandir. Sua memória será sempre celebrada. Obrigado. Quer fazer algumas palavras? Não sei nem o que dizer. Fica à vontade. Tenho certeza que foi também mais do que merecido. Sem dúvida, sem dúvida. Queria só falar do meu pai, daqui, o avô exemplar. Infelizmente, ele não vai ver nosso trabalho mais, né? Mas não vai ver os netos crescerem. Vai. Isso. Mas acho que Deus quis assim. Eu acho que se eu fosse antes dele, acho que ele ia sofrer muito mais. Tá? Acho que a lei da vida é essa. Sem dúvida. Tá? E pelas fotos mesmo, a gente vê que é uma vida inteira, né? A foto lá tá menino aí. É isso aí. Parabéns e obrigado pela presença, seu Pércio. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. Valeu. Relembrar de tanta coisa interessante, tanta coisa gratificante. Foi muito bom. Gostei demais. Valeu. Agradecemos aí também. Neto, até a próxima, hein? Até. Mais uns 10 programas a gente consegue falar um pouquinho da história, dos causos e tudo mais. 1%. Tá tranquilo. Valeu. Obrigado a todos aí pela companhia. Até a próxima.